Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 26 agora, a segunda parte do nosso estudo de campo magnético, tá? Bom, nessa aula a gente vai começar a estudar, né, a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart foi uma primeira tentativa de tentar quantificar como calcular o campo magnético produzido por correntes. E na última aula, né, a gente comentou sobre a lei de Ørsted, o experimento de Ørsted, onde foi se observado, né, que corrente elétrica de alguma forma produz um campo magnético que interage com aquele ímã da bússola, tá? Então, a lei de Biot-Savart, feita por esses dois franceses, né, ele vai considerar o seguinte: imagina um fio percorrido por corrente, né? E aí eu vou pegar um pedacinho desse fio, um delta L, né, que é o comprimento do fio, e aí eu vou ver qual é a contribuição, né, para esse campo magnético num ponto P, tá? E aí o que se observa é distante, né, de um Rzinho aqui. E aí o que se observa é que o campo magnético ele vai depender de uma constante, né, μ0 sobre 4π. O μ0 ele é a permeabilidade magnética do vácuo, tá? Ele tem um valor constante de 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Esse μ0 ele vai ter o mesmo papel que o ε0 lá em eletricidade. Lembra do ε0, que é a permissividade elétrica, que é quanto que o meio permite o campo elétrico passar? Esse μ0 vai ter o mesmo papel. É o quanto que o meio vai permitir a passagem do campo magnético, tá? Então, μ0 é sempre uma constante. Então, o 4π aqui ele entra por questões de simetria, né, que é a área de uma esfera e tudo mais. Então, não precisa se preocupar. Então, esse termo constante, que depende do meio, vai depender, então, da corrente, tá? Ou seja, quanto maior a corrente, maior o campo, do elemento de comprimento, né? Quanto maior o comprimento, mais contribuição eu tenho de cargas elétricas em movimento para a produção de campo, né? Então, depende do ΔL, e do seno de alfa, onde alfa é o ângulo aqui entre o ponto considerado e a direção da corrente, tá? E tudo isso dividido por r ao quadrado, tá? A lei de Biot-Savart, ela é muito semelhante à lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb lá, você tinha uma dependência do inverso do quadrado da distância, né? Aqui é semelhante, que tem uma dependência do inverso do quadrado da distância, tá bom? Então, só que assim, a lei de Biot-Savart é o modo mais difícil de você, matematicamente falando, né? É um modo difícil de você calcular o campo magnético. Você dá sim o vetor campo magnético, modo, direção e sentido, mas é um modo difícil, tá? Então, o módulo você calcula usando a lei de Biot-Savart. A direção e o sentido, aí vem um ponto alto aqui do nosso bimestre, né? Que aí eu acho que é importante que vocês peguem, que é a regra da mão direita número 1. A regra da mão direita número 1, ela vai fornecer a direção e o sentido de um campo magnético produzido por uma corrente elétrica. E como é que funciona? Antes de tudo, deixa eu clarificar para vocês dois símbolos que a gente vai usar bastante aqui ao longo do bimestre. É o bolinha com xizinho ou somente xizinho, significa uma direção e sentido entrando no plano, ou seja, entrando na tela do computador de vocês agora aí. Imagina aí que se eu apontar isso aqui como campo magnético, ele vai estar entrando na página de onde vocês estão assistindo. Se for bolinha, né, assim, ou bolinha sozinha, é saindo do plano da página, tá? Então, se eu denotar o campo magnético, alguma grandeza assim, quer dizer que ele está saindo do plano aí da tela de vocês, tá? Então guardem essas duas indicações porque a gente vai usar bastante. Agora, voltando aqui à regra da mão direita, ela funciona da seguinte forma: você vai pegar a sua mão direita, tem que ser a mão direita, não pode ser a esquerda, tá? Então imagine que eu tenho uma corrente elétrica aqui passando, né, nesse fio. O meu polegar ele vai apontar a direção do campo, desculpa, a direção da corrente elétrica, e os seus dedos, a volta dos seus dedos, vai apontar a direção do campo magnético. O campo magnético ele rotaciona em torno da corrente, tá? Então, é igual tá representando aqui, ó, o seu polegar, sentido da corrente, e o campo magnético está rotacionando. Lógico, aquela dependência do inverso do quadrado da distância, então quanto mais próximo do fio, mais intenso é o campo, ele vai caindo, vai ficando mais fraco conforme você vai se afastando.
mas sempre você vai ter, então, uma rotação. E lembre-se que essas linhas, né, cada ponto, a tangente dessas linhas em cada ponto vai dar a direção do campo, tá bom? Então, não esqueçam a regra da mão direita, polegar sentido da corrente e os dedos sentido do campo, rotacionando, tá? Guardem essa regra da mão direita, porque a gente vai usar bastante elas no bimestre, tá? Inclusive, nós vamos ter a regra da mão direita número 2, que também vai ser muito importante para a gente, tá? Bom, agora que nós sabemos, né, como calcular o campo magnético e saber sua direção e sentido, aqui a gente não vai fazer as contas, mas a gente só vai analisar alguns resultados interessantes, que têm aplicações tecnológicas importantíssimas. Primeiro é o campo magnético no centro de uma espira de raio R, tá? Por que é interessante? Porque a espira é um dos primeiros elementos aqui que o Faraday usou bastante em suas demonstrações de indução, mas é que a gente usa basicamente para gerar eletricidade, né? Em produzir corrente alternada e tudo mais. Isso a gente vai ver mais para frente, mas a espira é um elemento importante. Então imagine aqui uma espira, né? Passando uma corrente nela, ó, a corrente está subindo, ela faz toda essa volta e volta. No centro da espira, você tem um elemento de simetria, tá? Aqui o campo magnético é mais intenso, então, e ele só possui uma direção, então ele é retilíneo aqui também. Por isso que você analisa no centro da espira. A intensidade do campo aqui no centro, ele é μ0 vezes a corrente, né, dividido por 2 vezes o raio da espira. Então veja aqui, por isso que é um elemento de simetria importante, tá? E aí a direção você dá pela regra da mão direita. E aí é legal que se você pegar a regra da mão direita, aplicar em qualquer ponto da espira, você vai ver que sempre o campo aqui no meio vai estar apontando para cá, tá? Ou seja, é, a direção do campo magnético no centro, ele é perpendicular no centro da espira, tá? Então, ele é uma linha reta. Essa é a questão de simetria. Qualquer ponto fora do centro, ele é curvado, tá? Mas a linha aqui no meio, ele é retilínea, tá? E é legal que quando você analisa a espira de uma distância longe, ela vai funcionar como se fosse um dipolo magnético de um ímã, tá? Porque ela vai ter um momento de dipolo magnético que vai ser dado pela área da espira vezes a corrente que passa entre elas. Então, a longe distâncias, a espira funciona como um ímã, essa espira percorrida por corrente, tá? E aí veja aqui uma figura de quando você salpica, né, de malhas de ferro, você consegue ver as linhas de campo se formando, tá? Outro caso interessante é a bobina. A bobina a gente vai usar bastante em eletrônica, mas é um enrolamento, várias espiras juntas, tá? Nesse caso, você vai só pegar o campo magnético de uma espira e multiplicar pelo número n de espiras, tá? A direção e sentido é da mesma forma, é dado pela regra da mão direita, tá? Da mesma forma, no centro da espira vai ser uma linha reta. A diferença é que ela vai ser mais intensa porque você está multiplicando o campo magnético por N espiras, tá? Então, são dois elementos. A espira e a bobina são dois elementos importantes, tá? E aí do fio condutor reto. O fio condutor reto, nós já vimos, né? A direção e sentido, você usa a regra da mão direita. E aí o módulo, ele é dado por μ0i dividido por 2πr, tá? Onde esse r agora vai ser a distância ao fio, a distância do ponto P até o fio que você está considerando, tá? E aí notem, ó, veja como aqui se representa aquelas simbologias, né? Você usa a regra da mão direita, o polegar para cima, né? Seus dedos fazendo a rotação. Você vê que desse lado aqui o campo está chegando ao plano da página, está entrando, então você usa X. Desse lado aqui, o campo está saindo, então você usa bolinha, tá? Mas, então, o campo magnético de um fio condutor reto é dessa forma. E é muito importante nós lembrarmos dessa fórmula, que depois nós vamos começar a analisar a força magnética, e aí tem relação com esse campo aplicado, tá? Bom, nós vimos esses casos, né, da espira, bobina e do fio. Usando a lei de Biot-Savart, você consegue calcular, tá? Dá um trabalho, mas dá para calcular. Mas temos aqui a lei de Ampère. A lei de Ampère, deixa eu voltar aqui. A lei de Ampère é o modo mais fácil. Se vocês lembrarem lá da eletricidade, eu comentei que a lei de Coulomb é um modo difícil de calcular, né? Força e campo elétrico. E aí vem a lei de Gauss e facilita tudo, tá?
Aqui a mesma coisa, a lei de Biot-Savart é o modo difícil de fazer os cálculos, mas você consegue calcular campo e força consequentemente. A lei de Ampère é o modo fácil. E qual que é a ideia do Ampère? Esse francês aqui, matemático, ele realmente ele fez uma contribuição muito importante, porque ele considera a circulação. Então, imagina que você pega um fio aqui, você desenha uma linha, não precisa nem ser circular, uma linha qualquer. E aí você pega a sua mão direita e vai circulando, né, essa linha. Então você vai multiplicar o campo magnético ao longo dessa linha vezes o comprimento da linha inteira. E ele mostra matematicamente, né, ele não era experimental, ele era matemático, que quando você faz a circulação multiplicando B vezes o comprimento da linha, ela só depende da corrente. Então, ela é um μ0, né? Proporcional a μ0 vezes a corrente, tá? E isso, inclusive, quando você tem várias correntes aqui, ó. Imagina, eu tenho 4 correntes aqui, 3 saindo da página, uma entrando. Então, é só você somar, né? Lógico que você vai ter que subtrair tem sinal contrário, mas você consegue calcular o campo. E assim, esse método da circulação é muito interessante, muito refinado, porque você permite calcular, chegar às mesmas conclusões da lei de Biot-Savart de forma bem mais rápida e prática, tá? Bom, e assim, a partir da lei de Ampère, a gente consegue ir além e calcular campos magnéticos de sistemas mais complexos. Por exemplo, o solenoide. O solenoide, ele não é igual à bobina porque o solenoide ele tem uma alta quantidade de espiras é, alinhadas, né, num, num espaço muito curto. Então, o que acontece? Em algumas vezes nós não falamos nem de quantidade de bobinas, porque são muitas, nós falamos de densidade de espiras. Então, desculpa, eu falei quantidade de bobinas, é espiras. Então, a gente nem fala de quantidade de espiras que tem no solenoide, mas a densidade de espiras, ou seja, quantas espiras tem por unidade de comprimento, que é esse Nzinho, tá? Então, no solenoide, o campo vai ser dado pelo μ0, esse Nzinho, né, que é o número de espiras por comprimento, tá? Vezes a multiplicada a corrente, tá? E aí, novamente, né, a detalhe aqui do solenoide é que o campo ele vai ficar enclausurado, né, igual está mostrando essa figura, inteiramente dentro das espiras. Porque fora você tem um campo muito fraco. Dentro você tem um campo altíssimo, tá? Solenoide, a gente vai ver que ele é a base de funcionamento do indutor, tá? Ele é um dispositivo que armazena energia no campo magnético. Ele vai ser semelhante ao capacitor, tá? Mas então, solenoide é um ponto muito importante. Ele armazena então campo magnético intenso em seu interior, tá? E a direção é dada pela regra da mão direita, conforme a gente fez por espiras, tá? Outro interessante é o toroide, né? Que ele é a mesma coisa no solenoide de forma circular. Novamente, o campo magnético vai ficar enclausurado aqui no seu interior, tá? E ele tem um raio interno A, um raio externo B, e o campo magnético no interior dele vai ser dado por μ0, o número de espiras vezes a corrente, 2πr, onde esse R é uma média dos raios, tá? Então você pega o raio menor, o raio maior aí e tira uma média, tá? Então, o toroide também ele é usado por conta dessa capacidade de armazenar o campo magnético no seu interior. Tem várias aplicações tecnológicas usando o toroide, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Nessa aula eu queria explicar para vocês como que nós calculamos, né, o campo magnético produzido por correntes, seja usando a lei de Biot-Savart ou a lei de Ampère, tá? E aí, ressaltar para vocês a regra da mão direita que a gente vai usar bastante. E aí eu gostaria de terminar essa aula com alguns exemplos, ó. Então, veja, eu tenho duas espiras circulares, tá? Concêntricas e coplanares, então elas estão paralelas entre si, e elas têm raios iguais a 2π metros. São percorridas por corrente de 5 e 3 amperes, tá? Eu quero caracterizar o vetor de indução magnética no centro dessa espira. Veja que as correntes são contrárias aqui, tá? Qual que é a ideia aqui? Eu vou calcular o módulo de direção em sentido de cada espira e depois somar, tá? Vou somar vetorialmente mesmo. Então, na espira 1, eu vou calcular um módulo, né, que vai ser μ0, corrente 1 sobre 2R. Então, veja, o μ0 é 4π 10 a menos 7, a corrente é 5 amperes e o raio é 2π.
Fazendo a conta, eu chego em 5 vezes 10 a menos 7 Tesla. Esse é o módulo no campo magnético da espiral. Aí, o sentido, a direção e sentido, ó, veja, a corrente 1 vai fazer esse caminho, né? Se eu pegar qualquer ponto, esse ponto, e aplicar a regra da mão direita, veja, a corrente está indo para lá. E se eu fizer a rotação, eu vou entender aqui que no ponto O, as linhas de campo vai estar chegando. Faça aí na sua casa, ó, veja, se você considerar esse ponto, o corrente está indo para lá. Então, você aponta o polegar da mão direita para lá, e aí seus dedos vão fazer a rotação, você vai ver que no ponto O aqui, as linhas vão estar entrando, ou seja, vai ser xizinho, como se fosse xizinho. Para o campo 2, eu vou fazer a mesma conta, né? Mesmo raio, só que a corrente vale 3. Então, o campo 2 vai produzir a corrente 2 vai produzir um campo magnético de 3 vezes 10 a menos 7. Mas veja, a corrente 2 está fazendo esse caminho aqui, ó, anti-horário. Então, se eu pegar um ponto qualquer, ó, novamente, você vai ver que no ponto O, o campo vai estar saindo de O, ou seja, vai ser bolinha. Então, um vai ser x, outro bolinha, tá? Novamente, tenta entender aí como que foi usada as regras da mão direita, tá? E aí, então, o campo magnético total vai ser somando, né? B1 menos B2. Eu estou subtraindo porque são direções contrárias. Então, o campo total vai ser 2 vezes 10 a menos 7. E aí, como esse daqui é maior, então a direção vai ser entrando em O, tá? Entrando aqui no centro da espira, tá bom? Então, veja aqui como que eu usei aquela equação, né, do campo magnético de uma espira com a regra da mão direita. Outro exemplo, eu tenho um condutor reto extenso, né, então ele é percorrido por uma corrente de 2 amperes, eu quero saber a intensidade do vetor indução a distância de 1 metro, tá? Vou usar aquela relação, né, μ0i sobre 2πr, onde r agora é a distância, tá? Fazendo as contas, você vai ver que o campo magnético é da ordem 10 a menos 7 Tesla, né? 4 vezes 10 a menos 7. Curiosamente, veja como eu comentei que sempre você vai ter aí o Tesla como unidade muito pequena, né? Então, um Tesla, ele equivale a 10 a quarta Gauss. Então, o Gauss, geralmente, a gente usa quando a gente quer denotar números mais palpáveis para você fazer contas, tá? Bom, agora veja outro exemplo aqui, ó. Tenho dois condutores paralelos e extensos, são percorridos por uma mesma intensidade de corrente de 10 amperes, só que a diferença é que e eles estão equidistantes aqui do ponto P, só que a diferença é que aqui eu tenho correntes iguais e aqui correntes contrárias. Eu quero saber qual que é o campo magnético no centro. Se eu for calcular, então, o campo magnético de cada fio, então eu vou calcular um valor aí 2 vezes 10 a menos 5 Tesla, né? Veja que está todos a mesma distância de 0,1 metros, a mesma corrente de 10 amperes. Mas se você notar, aqui nessa situação, ó, usando a regra da mão direita, então esse fio vai produzir um campo entrando no ponto P. Novamente, faça aí ó, a regra da mão direita, você vai ver que ele vai estar circulando aqui, ó, e vai estar entrando no ponto P. Esse daqui, ele vai estar fazendo, né, a mesma ideia da regra da mão direita, né? Ele vai estar saindo do ponto P, tá? Ou seja, nesse caso aqui, o campo ele vai ser nulo, tá? Porque um vai estar saindo, tá? Vai estar chegando, então, ó, esse daqui vai produzir um campo dessa forma aqui, ó, ele vai estar chegando no ponto P. Essa corrente aqui, ela vai estar saindo do ponto P. Então, quando eu somo, né, isso aqui dá zero. Nessa situação aqui, ó, veja, eu tenho esse caso aqui, ó, a regra da mão direita, né, onde eu tenho o campo chegando no ponto P, e aqui agora eu tenho que inverter, né, então o polegar para baixo, então eu vou ter essa direção aqui que também vai estar chegando. Então, nesse caso B aqui, eu vou estar somando as correntes e vai dar 4 vezes 10 a menos 5 e todas entrando, tá? Desculpa, eu coloquei aqui saindo, mas é entrando no ponto P, tá bom? Então veja aí como que eu uso a regra da mão direita, tá? Agora esse caso aqui, eu tenho um gerador, né? Ele mantém uma corrente elétrica num solenoide que tem uma resistência de 9 ohms, possui 10 espiras. Eu quero calcular a intensidade do vetor indução magnética no solenoide. Primeiro eu preciso encontrar a corrente, então eu vou usar aqui a lei de Poulier, né, que é o resistor
a resistência do solenoide mais a resistência interna do gerador, eu encontro aqui um valor de 10 amperes, né? Eu usei o valor de 100, 10 amperes de corrente. Aí eu vou calcular, então, o campo magnético desse solenoide, tá? Então, eu tenho aqui o número de espiras é 10, né? Por centímetro. Então, 1 centímetro vale 0,01 metros, tá? Por isso que eu coloco aqui 0,01. Os outros valores eu tenho, então eu vou ter um campo aí de 4 pi vezes 10 a menos 3 Tesla, tá? Aí, depois você vai perguntar, a extremidade X do solenoide é o polo norte ou o polo sul? Para descobrir isso, ó, veja, a corrente está chegando aqui, né? Porque lembra que a corrente sai do polo positivo do gerador. Aí, então, a corrente vai passar aqui. Se você pegar esse ponto aqui, ó, novamente, a corrente vai estar saindo. Então, você vai ver que os seus dedos, né, usando a regra da mão direita, o campo magnético vai estar saindo aqui. E se você lembrar da aula anterior, eu falei que o campo magnético sai do polo norte. Então, esse vai ser o polo norte, o X vai ser um polo sul, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Com isso nós encerramos essa parte de análise do campo magnético, né, de correntes. E aí, nas próximas aulas, nós vamos estudar a interação magnética, né, resultante aí da força magnética. Obrigado e até a próxima.